Vivemos num mundo de farmácias 24 horas, algoritmos e pílulas sintéticas, e ao mesmo tempo, nos sentimos desconectados, ansiosos, com cada vez menos contato com os ritmos da natureza. Mas houve uma tradição que fazia da floresta, do céu e da planta um grande laboratório, a medicina druida. Hoje você vai descobrir, com base em fontes antigas, arqueologia e estudos modernos, 5 mistérios dessa medicina ancestral que, de formas inesperadas, tocaram o mundo de depois. Vamos lá. Quem curava, afinal? Os druidas não eram apenas líderes espirituais. As fontes antigas atribuem a eles funções de juízes, astrônomos, professores e, claro, curandeiros. A formação deles era longa, exigindo anos de dedicação. Seu repertório misturava uma observação afiada da natureza, rituais sagrados e um conhecimento profundo do corpo humano. Essa visão coloca o druida como uma figura central na saúde da comunidade, quase como um médico jurista filósofo do mundo celta. Mas como sabemos de tudo isso? Nosso conhecimento vem de 3 fontes principais, cada uma com seus desafios. Primeiro, temos os relatos de autores romanos como Plínio, que muitas vezes descreviam os druidas de forma um tanto exótica. Segundo, existem compêndios da antiguidade tardia, como os de Marcellus Empíricos, que misturavam tradição e invenção ao compilar remédios locais. E por fim, temos a arqueologia e a etnobotânica moderna, que nos dão pistas materiais. Juntas, essas fontes pintam um quadro plausível de práticas herbais e rituais terapêuticos. Agora vamos aos 5 mistérios. Mistério número 1. A aspirina antes da aspirina. Os druidas e outras tradições locais do norte da Europa conheciam e usavam plantas como a umária e o salgueiro para tratar dores, febres e inflamações. O que é fascinante é que essas plantas são ricas em salicilatos, os compostos que, séculos depois, levaram à síntese da aspirina. Em termos simples, o remédio químico que conhecemos hoje tem suas raízes em plantas usadas há milênios. Isso não significa que os druidas inventaram a aspirina, mas mostra que sua prática de observação era extremamente avançada. Mistério 2. Um herbário gaulês, preservado nas páginas romanas. Autores latinos e compêndios antigos preservaram receitas e nomes de plantas gaulesas, como o visco, a verbena e o samolus. Textos como os de Marcellus Empíricos revelam um corpo de conhecimento farmacológico regional que os druidas e curandeiros locais transmitiam oralmente. Isso nos mostra que há um fio contínuo entre a medicina popular celta e a matéria médica europeia que veio depois. Nem tudo foi perdido com a chegada dos romanos. O terceiro mistério envolve plantas sagradas e curas perigosas. O enigma do visco. Plínio, o Velho, descreve rituais detalhados em que druidas com uma foice de ouro colhiam o visco que crescia em carvalhos. Essa planta era considerada sagrada, associada a poderes de fertilidade e usada como antídoto. Curiosamente, hoje, extratos de visco continuam a ser estudados em terapias complementares contra o câncer, embora com muita controvérsia e cuidados. O mistério aqui é duplo. O visco era, ao mesmo tempo, um poderoso símbolo ritual e uma substância com potencial terapêutico real. É importante lembrar que extratos de plantas podem ser potentes e não são inofensivos. Sempre consulte especialistas. Mistério 4. A natureza como um calendário terapêutico. Os druidas conectavam as colheitas e os rituais aos ciclos solares e lunares. Sítios pré-históricos como Newgrange, na Irlanda, e Stonehenge, na Inglaterra, são provas monumentais de que marcar solstícios e equinócios era parte de uma tradição ancestral de observação do tempo. E essa sincronização tinha um propósito prático. Plantas colhidas em diferentes fases da lua, do sol ou da estação têm perfis químicos distintos. O conhecimento do momento certo para a colheita é um saber farmacológico real, que foi transmitido por gerações. A fitofarmácia moderna confirma exatamente isso. O método e a hora da colheita afetam diretamente a concentração dos compostos ativos. E o quinto mistério,
O ritual somado à natureza era a própria terapia. A cura druídica era muito mais do que apenas uma poção. Ela combinava o ritual, o poder da palavra, a presença da comunidade e uma imersão profunda na natureza. Estudos modernos sobre o banho de floresta, ou Shinrin-yoku, mostram efeitos fisiológicos reais, como a redução do cortisol, o hormônio do estresse, a melhoria do humor e a regulação do sistema nervoso. Isso ajuda a explicar parte do efeito terapêutico que os druidas promoviam. Em outras palavras, a medicina deles funcionava tanto pela farmacologia das plantas, quanto pela psicologia e pelo ambiente. Vamos dar uma olhada rápida em algumas plantas ligadas a esses usos. A umária e o salgueiro, fontes de salicilatos. A milefólio, usada para estancar sangramentos e como anti-inflamatório. A verbena, uma planta cerimonial e calmante. E a dedaleira, que contém compostos usados na cardiologia moderna, mas é extremamente tóxica se usada de forma errada. Isso é um lembrete importante. Apresentar usos históricos é um exercício acadêmico, não uma receita. Nunca use plantas medicinais sem a orientação de um profissional qualificado. Então, na prática, como eles faziam? Eles observavam as estações para saber quando colher. Eles associavam rituais, palavras e canções à cura, criando um poderoso efeito psicossocial. E combinavam plantas e ambiente usando cataplasmas, infusões, defumações e banhos de ervas com intenção e contexto. O que a ciência moderna confirma? Primeiro, que muitas dessas plantas realmente têm compostos bioativos com efeitos mensuráveis. Segundo, que a imersão na natureza traz benefícios comprovados para a saúde. O que permanece como hipótese é a extensão exata do conhecimento druídico, já que muito foi transmitido oralmente e chegou até nós de forma fragmentada. Então, que lições seguras podemos tirar disso hoje? Primeiro, reconecte-se com os ciclos da natureza. Caminhar com intenção, observar as estações e cultivar um calendário natural ajuda na regulação emocional. Segundo, valorize a ritualização. Marcar momentos importantes com pequenas cerimônias melhora a memória e o comprometimento. E terceiro, respeite as plantas. Estude, mas sempre busque orientação profissional antes de qualquer uso. Os druidas trabalharam na fronteira entre a observação empírica, o simbolismo e a cura comunitária. Seus arquivos não estão todos perdidos. As plantas ainda nos falam, as pedras antigas ainda marcam os ciclos, e a ciência de hoje, por vezes, confirma fragmentos daquela sabedoria. Os 5 mistérios que desvendamos mostram que a medicina druida era integrada, química, ecológica e simbólica. Recuperar essa visão não significa rejeitar a farmacologia moderna, mas sim lembrar que a cura é um fato de corpo, mente e lugar. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse conhecimento ancestral, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!